As autoridades de São Paulo defendem a ação policial em que morreram 9 suspeitos. E afirmam que a prisão de criminosos ilesos indica que foi legítima. Uma comissão vai procurar locais para o descanso de motoristas nas estradas brasileiras. O julgamento do mensalão. O ministro revisor Ricardo Lewandowski vota pela condenação de 6 réus por lavagem de dinheiro. E absolve 4 acusados. Um incêndio mata quase 300 pessoas no Paquistão. E o governo britânico pede desculpas por uma tragédia histórica. Agora, no Jornal Nacional. Boa noite. Boa noite. As autoridades de São Paulo defenderam a operação de ontem à noite da Rota, o batalhão de elite da Polícia Militar. 9 pessoas morreram. Um movimento nada comum numa área rural. Um grupo de policiais cerca ruas e o portão de uma chácara. À tarde, o lugar tinha sido invadido pela Rota, o batalhão de elite da PM de São Paulo. Um momento assustador para os vizinhos. Apareceu um policial na porta da cozinha e falou: abaixa, vai passar, ela se esconde. E é polícia, é polícia. A senhora viu muitos tiros? Bastante tiro. A ação da Rota foi em Várzea Paulista, a 60 quilômetros de São Paulo. A PM disse que este carro que saiu da chácara foi cercado primeiro e 2 ocupantes reagiram e morreram. Este outro carro também foi perseguido e mais 2 suspeitos mortos. A polícia diz ainda que ao entrar na chácara foi recebida por homens armados com metralhadora, espingardas, pistolas e explosivos. 5 dos 9 mortos foram atingidos dentro da propriedade. Outros 5 suspeitos foram presos. Não é razoável pensar que a polícia deva sofrer ação armada de criminosos com armamento pesado, de grosso calibre, explosivos, e que ela fique impassível sem uma reação. Está claro nesse episódio que nós tínhamos um grande número de criminosos com armamento extremamente pesado, participantes de uma facção criminosa, e que a polícia surpreendeu a todos eles. Quem não reagiu está vivo. A chácara onde houve o confronto é uma casa em construção. O local foi alugado por apenas um dia. O dono recebeu R$100 adiantados e pegaria mais 100 ontem à noite. Mas a polícia recebeu uma informação de que haveria aqui uma reunião de bandidos. Quando os policiais da Rota chegaram, encontraram o fim de um tribunal clandestino. Um homem estaria sendo julgado por suspeita de estupro. A mãe da suposta vítima do estupro disse em depoimento que o homem que era acusado do crime tinha sido inocentado pelos bandidos e saía num dos carros. Ele está entre os mortos. 27 PMs foram ouvidos pela Polícia Civil, que investiga o confronto. Peritos já fizeram exames nas mãos dos mortos para saber se eles reagiram. Agora nós vamos depender dos laudos periciais, necroscópicos, para que a gente tenha uma noção se houve algum excesso ou se tudo correu dentro da legalidade. Segundo a Polícia Paulista, dos 9 mortos na operação, 8 foram identificados e desses, 7 tinham ficha criminal. No Rio de Janeiro, foi reconhecido um suspeito de envolvimento no assassinato de 6 jovens na Baixada Fluminense. Daniel dos Santos é um dos 20 presos na ocupação da comunidade da Chatuba. A polícia pediu a prisão preventiva de 7 traficantes que teriam participado da chacina. A família e os amigos de um outro rapaz que está desaparecido ainda têm esperança de encontrá-lo com vida. Enquanto a polícia procura os culpados, esta rua de Nilópolis ainda busca aquele que pode ter sido a última vítima da chacina, José Aldecir da Silva Júnior. Tinha 19 anos, mas com o coração de uma criança de 10, entendeu? Um coração puro, limpo. A família dele mora bem perto das matas que estavam sob controle dos traficantes. Nas horas de folga, do emprego num depósito de tecidos, a diversão do jovem de Nilópolis sempre foi criar pássaros. José Aldecir foi visto no sábado de manhã nesta rua, levando a gaiola com passarinho para passear na mata. Disse que voltava logo para pintar o quarto da filha que está para nascer. Desde então, ninguém mais teve notícias dele. Os moradores da rua estão assustados, mas um vizinho está juntando coragem, esforço e dinheiro do próprio bolso para encontrar José Aldecir. Renan fez camisetas com a foto do amigo e distribuiu pelo bairro para tentar receber alguma informação. Se não achar, a comunidade toda vai vestir a camisa e vai vasculhar essa mata se for preciso. Hoje, o pai de José Aldecir esteve na delegacia para tentar reconhecer alguns objetos. Por enquanto nada aqui, entendeu? Não reconheci nada dele aqui dentro. Depois, foi com a polícia até um cemitério clandestino na região, em busca do corpo do filho.
mas nenhum vestígio foi encontrado. Ele foi vitimado por estar presente, por estar no local errado, na hora errada. Nós trabalhamos realmente ali com a hipótese de homicídio com ocultação de cadáver. Se acontecer o pior, nós vamos ajudar a família, fazer de tudo pela família, entendeu? E pelo nenenzinho dele que vai vir, que é a continuidade dele, né? Mesmo no seno da família, mas nós estamos sentindo muito. A seguir, uma comissão vai procurar pontos de descanso para caminhoneiros nas estradas. A emoção de uma ultrassonografia se torna possível para gestantes que não enxergam. Pesquisadores britânicos usaram células-tronco embrionárias e conseguiram recuperar parte da audição de ratos do deserto que apresentavam surdez por danos nos nervos auditivos. Esses nervos transformam o som em sinais elétricos entendidos pelo cérebro. Depois de um ano de tratamento, os 18 ratinhos conseguiram recuperar, em média, quase 50% da função auditiva. Antes de testar esse tratamento em seres humanos, os pesquisadores vão precisar encontrar uma forma de evitar que as células-tronco embrionárias causem algum tipo de tumor ou rejeição. Aquele momento mágico da ultrassonografia durante a gravidez também já pode ser compartilhado por gestantes que não enxergam. É uma tecnologia nova. Esta é a imagem de Sloane no útero da mãe. Está meio de lado e está com as mãos perto da boca. Uma imagem que Fabiane não pode ver. Ela e o marido, Luiz Fernando, são cegos. A emoção da Fabiane e do Luiz Fernando é imaginar o bebê com as informações do médico pelas imagens da ultrassonografia. Mas a tecnologia atual vai permitir uma experiência inovadora. Os dois vão poder sentir com as mãos o feto, exatamente igual como ele está na barriga da mãe. Como? O trabalho premiado internacionalmente é feito no laboratório do Instituto Nacional de Tecnologia, no Rio de Janeiro. As imagens do ultrassom são processadas num programa de computador que faz cálculos matemáticos com as medidas do bebê, até chegar a um modelo virtual em 3D, impresso com as dimensões reais do feto. No caso de Sloane, 17 centímetros. Agora você vai poder sentir igualzinho eu estava narrando para você. Nossa! É aquilo que eu estava descrevendo para você. Né? Aqui a mãozinha dela? É. Aqui, não. Cadê? Só o bebê. Caramba, que legal. Ela tá com o rostinho pro lado esquerdo. O projeto, que começou como estudo para bebês com malformações, ganhou um novo sentido. A mesma emoção que o exame de ultrassonografia permite para gestantes, a Fabiane também está tendo essa oportunidade. É como se eu tivesse voltado a enxergar. Muito linda, linda. Prepare-se para mais um dia de muito calor amanhã, com temperaturas até 10 graus acima da média para essa época em todo o país. Mesmo na região sul, onde as máximas ficam na casa dos 25 graus. Os termômetros chegam aos 36 em Campo Grande e em Boa Vista e aos 41 em Palmas. Os meteorologistas dizem que esse calor tem a ver com a proximidade da primavera, que chega daqui a 10 dias. De agora em diante, a tendência é as temperaturas subirem também de madrugada. Amanhã, o tempo continua ensolarado e seco entre o Piauí, Roraima e o Rio Grande do Sul. Chove fraco do leste de Santa Catarina ao de São Paulo e da região serrana do Rio ao Espírito Santo. As pancadas mais fortes são esperadas do oeste do Amazonas ao Acre e entre o leste do Amapá e o norte do Maranhão. O governo transferiu para daqui a 180 dias o início da fiscalização com multas da nova lei do descanso obrigatório para os caminhoneiros. Nesse meio tempo, uma comissão vai analisar quais estradas brasileiras oferecem locais adequados para o descanso. Em uma reunião a portas fechadas, o Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, aprovou uma resolução que recomenda uma fiscalização mais efetiva com multas para os motoristas de caminhão, mas com uma ressalva: apenas onde houver pontos de apoio adequados para os profissionais. A lei que regulamenta a jornada de trabalho de motoristas profissionais determina que caminhoneiros tirem um intervalo de meia hora de descanso a cada 4 horas na direção e que parem por 11 horas entre uma jornada de trabalho e outra. Apesar da recomendação do CONTRAN, na prática, a fiscalização com multas vai ser adiada. O governo reconhece que não pode fazer um controle mais rígido agora, porque não existem pontos de parada adequados na maioria das estradas.
A solução foi montar um grupo com integrantes dos Ministérios dos Transportes e do Trabalho para analisar as rodovias federais e definir em até 6 meses onde serão os pontos de parada dos caminhoneiros. Teremos um período de transição, que é natural, para que haja essa infraestrutura necessária a que os motoristas possam ter a segurança no trânsito, que é isso que nós desejamos, também não só deles, mas todos os usuários. Alguns caminhoneiros chegaram a ser multados hoje e ontem, que era a data anunciada inicialmente para o começo da fiscalização. A Polícia Rodoviária Federal afirmou que essas multas serão anuladas. No Paquistão, uma tragédia. 289 pessoas morreram num incêndio que durou 15 horas em Karachi. Testemunhas dizem que o prédio da confecção de roupas não tinha saída de emergência e grades impediram a fuga dos trabalhadores pelas janelas. Os donos estão foragidos. Em outro incêndio, numa fábrica em Lahore, 25 funcionários morreram supostamente porque as portas de emergência estavam fechadas. A Corte Constitucional da Alemanha deu sinal verde para que o governo ponha mais dinheiro no Fundo de Resgate Europeu, que foi criado para ajudar os países que usam o euro como moeda a sair da crise econômica. A Alemanha é o maior financiador desse fundo. E as principais bolsas da Europa reagiram bem a essa medida. Aqui no Brasil, a de São Paulo fechou em alta, apesar da queda das ações das empresas do setor elétrico, um reflexo das medidas anunciadas ontem pelo governo para a redução das tarifas de energia. O dólar se valorizou em relação ao real. Daqui a pouco, o julgamento do Mensalão. O ministro Lewandowski condena 6 acusados por lavagem de dinheiro. O ministro revisor do processo do Mensalão condenou hoje 6 réus por lavagem de dinheiro e absolveu 4 acusados de fraudes envolvendo o Banco Rural e empresas de Marcos Valério. O revisor ministro Ricardo Lewandowski começou o voto analisando a acusação contra a Iana Tenório. Na semana passada, ela foi absolvida do crime de gestão fraudulenta. Lewandowski acompanhou o voto do relator Joaquim Barbosa e absolveu a Iana Tenório do crime de lavagem de dinheiro. Em seguida, o revisor analisou a acusação contra Geisa Dias. Segundo o Ministério Público, ela mandava para o Banco Rural a lista de quem receberia o dinheiro. Quando Lewandowski disse que iria ler os argumentos da defesa da ré para contrapor a tese da acusação, o ministro Joaquim reagiu. Você está, por acaso, insinuando que eu não fiz isso? Longe de mim, mas longe de mim, ministro. Vamos parar com essa, sabe, com essas... Mas como parar? Esse jogo de intriga. Vossa Excelência quer que eu pare de examinar os argumentos da defesa, é isso? Faça o seu voto de maneira sóbria, é só isso. O eminente relator está dizendo que meu voto não é sóbrio. Ministro, eu estou perplexo com a afirmação de Vossa Excelência. Eu não tenho perdido a oportunidade de elogiar a clareza, a profundidade do voto de Vossa Excelência. Eu reafirmo o respeito que tenho por Vossa Excelência e, sobretudo, a admiração pelo seu trabalho. A discussão só terminou quando o presidente Aires Brito interveio. Vossa Excelência tem a palavra com toda... na plenitude do seu direito de fazer o seu voto de relator, de revisor. O ministro retomou a análise da acusação contra Geisa e, com base na cópia da carteira de trabalho dela, afirmou que Geisa era assistente financeira da SMPIB e não gerente, como informou o Ministério Público, e disse que Geisa apenas cumpria ordens de Simone Vasconcelos e dos donos da agência. Essa senhora não teve absolutamente nenhuma vantagem, nenhuma promoção, nenhum reconhecimento pecuniário pelo trabalho relevantíssimo que teria prestado neste núcleo delituoso que se voltava à prática de lavagem de dinheiro. Lewandowski absolveu Geisa Dias, ao contrário do que fez o relator Joaquim Barbosa, que a condenou. De acordo com o ministro, ficou claro que os então dirigentes do Banco Rural fizeram operações de lavagem de dinheiro ao esconder do Banco Central os nomes dos reais destinatários do dinheiro. Para Lewandowski, a presidente do banco, Cátia Rabelo, sabia de tudo. Cátia Rabelo tinha, portanto, pleno conhecimento da origem espúria do dinheiro, não só pela posição que ocupava, mas porque participava ativamente da condução dos negócios do conglomerado financeiro rural, que incluía contatos estreitos com sócios das agências de publicidade comandados por Marco Valério.
Ricardo Lewandowski condenou Cátia Rabelo por lavagem de dinheiro, assim como o ministro Joaquim Barbosa havia feito na segunda-feira. Na segunda parte do voto, o revisor considerou que José Roberto Salgado, ex-vice-presidente do Banco Rural, também praticou lavagem de dinheiro, assim como o relator Joaquim Barbosa. Para Lewandowski, a situação de Salgado é ainda mais grave porque ele era diretor do Comitê de Prevenção à Lavagem no banco e atuou de forma intencional para ocultar das autoridades a verdadeira origem e destino do dinheiro sacado na boca do caixa. Possuía plena consciência de que estes provinham de crimes cometidos contra o sistema financeiro nacional. O quarto e último réu do Banco Rural, Vinícius Samarani, foi absolvido por Lewandowski por falta de provas, posição contrária à do relator Joaquim Barbosa, que o condenou. O revisor passou então a analisar a acusação contra o núcleo operacional. Lewandowski considerou que Marcos Valério foi o artífice de toda a trama e, como relator, o condenou juntamente com seus sócios, Cristiano Paz e Ramon Rollerbach. No caso do advogado de Marcos Valério, Rogério Tolentino, Lewandowski discordou do relator e absolveu o réu. Não há nada nos autos, pelo menos ao meu ver, que comprove que nem era sócio da SMPIB, participou das lavagens feitas por esta empresa e também, em escala menor, pela DNA. O revisor condenou ainda a ex-diretora financeira da SMPIB, Simone Vasconcelos. Considerou que ela foi a principal operadora dos repasses para políticos que receberam dinheiro do esquema. Ao todo, Lewandowski absolveu 4 réus e condenou 6, enquanto Joaquim Barbosa condenou 9 réus e inocentou apenas Ayana Tenório. A terceira turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região anulou as provas contra o ex-presidente da Valec, obtidas com escutas telefônicas. José Francisco das Neves, o Juquinha, responde em liberdade pela suspeita de desvio de dinheiro das obras da ferrovia Norte-Sul. O Ministério Público pode recorrer. A seguir, o governo britânico pede desculpas. E reconhece erros numa tragédia que matou quase 100 torcedores. E também hoje o primeiro-ministro britânico David Cameron pediu desculpas pela maior tragédia da história do futebol inglês. Ao se desculpar no parlamento, David Cameron admitiu: a tragédia que matou 96 pessoas e deixou quase 800 feridas no estádio de Hillsborough, norte da Inglaterra, em 1989, não foi culpa do público. A partida entre o Liverpool e o Nottingham Forest tinha começado, mas centenas de torcedores com ingressos na mão ainda aguardavam do lado de fora. Quando um portão foi aberto, houve empurra-empurra, e quem estava perto das grades, na beira da grama, acabou esmagado. Em vez de deixar que os torcedores fugissem para o campo, os policiais impediram com um cordão de isolamento. Para os parentes das vítimas, o pedido de desculpas, 23 anos depois da tragédia, só confirma uma suspeita: a de que, na época, o governo de Margaret Thatcher permitiu que provas fossem alteradas para diminuir a culpa dos policiais. E a CBF confirmou hoje um amistoso entre Brasil e Inglaterra para o dia 6 de fevereiro no estádio de Wembley, em Londres. O jogo vai fazer parte da comemoração dos 150 anos da Federação Inglesa de Futebol. O Vasco da Gama anunciou a contratação de Marcelo Oliveira como novo técnico do clube. O treinador foi bicampeão paranaense e 2 vezes vice-campeão da Copa do Brasil com o Coritiba. E hoje tem futebol aqui na Globo, logo depois de Avenida Brasil. E as notícias do Jornal da Globo, depois de Gabriela. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã.